Tenho uma memória horrível da minha infância que gostaria de poder simplesmente apagar completamente, mas não consigo. Eu tinha, acredito, 6 ou 7 anos. Estava na colônia de férias de verão para o qual meus pais me inscreveram. Eu estava no grupo de crianças de 6 e 7 anos, o mais jovem do acampamento. Um dia, nosso grupo estava no parquinho e um senhor mais velho sentado em um banco começou a conversar comigo. Ele sabia o meu nome. Lembro-me de me sentir muito à vontade com ele. Ele parecia gentil. Ele me deu um doce que eu comi na hora e se ofereceu para me empurrar no balanço. Acho que disse a ele que estava tudo bem e continuei conversando com ele, fazendo a ele perguntas bobas de criança. Ele se apresentou como Rob e eu ainda me lembro disso até hoje. Ele me disse que era amigo da minha mãe e, como ela estava atrasada, teria que me buscar após o acampamento. Eu disse, ok. Nesse momento, minha monitora gritou para que nosso grupo se reunisse na fila junto ao portão para irmos embora. Voltamos para a área onde aguardávamos os pais buscarem as crianças. Vi Rob se aproximando do banco e disse a Cal, um dos meus monitores, que ele estava me buscando naquele dia, pois minha mãe não estava disponível. Cal olhou para mim para se certificar de que o conhecia. Eu assenti com a cabeça. Cal riscou meu nome em seu caderno e me deu um tchau com a mão. Caminhei com Rob e lembro-me de que ele segurou minha mão enquanto caminhávamos. Lembro-me também de que ele estava andando extremamente rápido e era difícil para mim acompanhar com minhas pernas curtas. Chegamos ao carro dele e ele me levou para o banco de trás. Ele parecia estar com pressa. Ele entrou no carro, trancou as portas e começou a dirigir rapidamente para fora do estacionamento. Perguntei se ele estava me levando para casa e ele respondeu, sim. Lembro de ouvir alguns gritos vindos de fora do carro. Me ergui no banco para olhar pela janela traseira e vi 2 dos meus monitores apontando para o carro em que eu estava para um dos supervisores do parque. Foi aí que as coisas ficaram assustadoras para mim, pequeno como eu era. Enquanto olhava pela janela traseira, o homem gritou com todas as suas forças para que eu me abaixasse. Fiquei tão assustado que comecei a chorar e tentei abrir a porta quando ele parou em um sinal vermelho. No entanto, ele havia ativado o dispositivo de segurança das portas. Ele tentou me acalmar, pedindo desculpas e dizendo que estava me levando para casa. Não consigo lembrar exatamente o que eu estava pensando naquele momento, mas lembro de estar com medo e começar a me perguntar se ele realmente estava me levando para casa. Ficamos no carro por um tempo considerável e comecei a perceber que não reconhecia o lugar em que estávamos. Estávamos longe de casa. Sentia vontade de vomitar de tanto medo. Lembro-me de Rob murmurando constantemente, olhando frequentemente no retrovisor. E então, o som de uma sirene policial diretamente atrás de nós o fez gritar de raiva mais uma vez. Ele parou o carro à beira de uma rua residencial e me disse para concordar com qualquer coisa que ele dissesse, mas ele não teve tempo para isso. 2 policiais saíram do carro com as armas quase prontas e gritaram para que Rob saísse do veículo com as mãos para cima. Ele obedeceu sem questionar e foi algemado, deitado de bruços no concreto. Fui confortado pelo outro policial, que ficou comigo e fez perguntas. Outro carro de polícia chegou e minha mãe, em sua minivan, também chegou. Ela estava em lágrimas e me abraçou assim que saiu do carro. Voltando um pouco no tempo, quando Rob, ou seja lá qual fosse seu verdadeiro nome, estava me levando para o carro, minha mãe já estava chegando ao banco para me buscar, e Cal disse a ela que um homem já tinha me pegado. Foi quando eles correram para identificar em qual carro eu estava e chamaram a polícia imediatamente. Um dos supervisores do acampamento estava na estrada, explicando por que Cal estava em pânico e como a polícia conseguiu nos localizar. Agora você pode entender por que gostaria de apagar essa memória. É perturbadora, é repugnante e frequentemente tenho que pensar nas coisas horríveis e inimagináveis que poderiam ter acontecido se eu não tivesse sido salvo. Principal e cheguei em casa por um caminho diferente. Esse caminho passava por uma oficina mecânica a menos de 1 milha de nosso beco sem saída. E ao passar pela oficina mecânica, percebi que as luzes de um carro se acenderam, ou devo dizer, luz, já que o carro tinha apenas um farol funcionando.
Lembro-me de pensar que era estranho que, de repente, esse carro acendesse os faróis quando eu estava passando, e fiquei ainda mais preocupado quando ele começou a me seguir. Mas sou naturalmente paranoico, nada sério, mas sempre questiono se a pessoa atrás de mim está me seguindo e se pretende me fazer mal. Então, descartei isso como uma infeliz coincidência. No entanto, à medida que me aproximava da minha rua e o carro ainda estava me seguindo, comecei a ficar assustado. Olhei para o marcador de combustível e meu coração afundou ao ver que estava na reserva. Ou eu entrava na minha rua e ia para casa, ou arriscava continuar dirigindo para ver se esse cara me seguia. No entanto, a opção de continuar dirigindo tinha o risco de meu carro ficar sem gasolina e me deixar preso na estrada. Eu preferia correr esse risco em meu próprio terreno do que na beira de uma estrada rural escura e deserta. Então, virei na minha rua, apenas para meu coração afundar novamente quando o carro de farol único fez a mesma curva logo atrás de mim. Nesse ponto, eu sabia que estava ferrado. Sem mais o que fazer, comecei a subir minha garagem, que era uma subida de cerca de 100 metros. Para meu horror absoluto, eles começaram a me seguir. Olhando para trás, eu deveria ter chamado a polícia, mas minha relação com a aplicação da lei nunca foi das melhores. E na época, eu estava muito apavorado para sequer considerar chamar a polícia. Se minha família estivesse em casa, isso nunca teria acontecido. Eu poderia ter ligado para o meu pai, e ele teria pegado sua arma. Mas ele e o resto da minha família estavam longe, a 12 horas de distância, na praia. Então, quando eles começaram a subir minha garagem atrás de mim, parei e coloquei meu carro na marcha a ré. Eles responderam retrocedendo também, mas pararam na parte inferior, bloqueando efetivamente minha garagem. Nesse ponto, avancei novamente, apenas para que a mesma dança se repetisse. Eles me seguiram, eu dei ré. Eles deram ré e pararam no final da garagem, bloqueando minha fuga. Rapidamente, subi a garagem e virei meu carro para enfrentá-los de frente. Nesse momento, eles estavam a meio caminho da minha garagem, a maior proximidade que já haviam alcançado. Olhando para trás, eu estava aterrorizado, sozinho e furioso. Quem esse cara pensava que era? Com os faróis altos a brilhar diretamente em seu rosto, abri a porta do carro e saí. Peguei minha faca de bolso e segurei-a na mão esquerda enquanto segurava meu martelo na direita. Costumava mantê-lo entre o banco e a porta. De alguma maneira, em um estado desesperado, tomei a decisão de pegar o martelo segurando-o pela cabeça com o cabo apontando para fora. Minha esperança era que fosse confundido com uma arma. Comecei a gritar e apontar meu martelo-arma para o carro, gritando para que saíssem da porra do carro. E o que diabos você quer, seu desgraçado? Ao mesmo tempo, mantive o martelo como uma arma e orei para que eles caíssem nesse blefe. Se eles acreditaram ou não, não posso dizer. Parte de mim acredita que eles pensaram que era uma arma, já que meus faróis estavam atrás de mim, criando uma sombra na minha frente. Mas eles também podem não ter querido uma briga. Talvez tenham pensado que eu era uma garota ou que era tímido e não reagiria tão agressivamente. Quem sabe, mas funcionou. Eles recuaram lentamente da minha garagem e contornaram o beco sem saída. Enquanto saíam da minha rua, corri atrás deles, me escondendo atrás das casas dos meus vizinhos. Em cada entrada de garagem, o carro diminuía a velocidade, quase parando, como se estivessem observando as casas. Felizmente, eles não entraram em nenhuma garagem e saíram completamente da minha rua. Depois de estar seguro em casa, comi meu McDonald's perto da janela da frente, com todas as luzes apagadas. Esperei para ver se eles voltariam sorrateiramente. Felizmente, eles não o fizeram, mas naquela noite tranquei todas as portas da casa, o que eu sempre fazia de qualquer maneira, e dormi com um martelo, um facão e um taco de beisebol ao meu lado, com uma faca de bolso debaixo do travesseiro. Excesso de zelo, eu sei, mas estava apavorado. Agora eu sei onde meu pai guarda sua arma. Então, se isso acontecer de novo, estarei melhor preparado. Independentemente disso, quem diabos estava naquele carro com um farol só? Espero nunca mais encontrá-lo.
Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos e costumava fumar. Um dia, decidi ir até o posto de gasolina para comprar alguns cigarros. No caminho, senti vontade de ligar para meu amigo, mas ele não atendeu. Por questões de privacidade, vamos chamá-lo de Michael. Cheguei ao posto de gasolina, mas acabei desistindo de comprar cigarros. Em vez disso, decidi pegar algumas bebidas e lanches e comecei a voltar para casa. Para dar um contexto, meu bairro fica do outro lado da rua de um complexo de apartamentos, que fica ao lado de uma igreja. Eu costumava sair pelo portão lateral do meu bairro e pegava um atalho pelos apartamentos para chegar ao posto de gasolina um pouco mais rápido. No entanto, na volta, quando estava prestes a entrar de volta no meu bairro, uma van branca passou por mim em alta velocidade e depois virou bruscamente para o estacionamento da igreja. A van estacionou na frente do estacionamento e ficou de frente para mim, o que fez com que os alarmes soassem instantaneamente na minha cabeça. Quando a van fez isso, decidi dar meia volta e entrar nos apartamentos. Eu não estava muito preocupado, já que havia pessoas do lado de fora, mas permanecia em alerta. Depois de cerca de 2 minutos andando, as pessoas começaram a me olhar, então decidi que era hora de sair. Voltei para o portão lateral do meu bairro, sempre atento à van que ainda estava estacionada no estacionamento da igreja. Assim que entrei no meu bairro, a van saiu em alta velocidade do estacionamento, indo na minha direção. Julgando pelo comportamento estranho e sorrateiro do motorista da van anteriormente, senti que, ao entrar de volta no meu bairro, ele usaria a entrada da frente para tentar me pegar desprevenido. Comecei a correr imediatamente, enquanto dizia a Michael o que estava acontecendo. Sou alguém que sempre pensa em diferentes cenários e fico muito grato por estar preparado para o que estava prestes a acontecer a seguir. Decidi começar a andar rápido para casa. Chegando ao final da minha rua, onde sempre faço a curva para entrar na minha rua, meu coração afundou quando vi a van na próxima esquina. Julgando pelo comportamento estranho e sorrateiro do motorista da van anteriormente, senti que, ao entrar de volta no meu bairro, ele usaria a entrada da frente para tentar me pegar desprevenido. Comecei a correr imediatamente, enquanto dizia a Michael o que estava acontecendo. Michael também gritava para que eu corresse e entrasse em casa. Felizmente, minha casa ficava a 3 casas de distância quando entrei na minha rua. Corri como se minha vida dependesse disso, sem olhar para trás. Cheguei à porta da frente, entrei, trancando ambas as fechaduras da porta e verifiquei se todas as entradas da casa estavam trancadas. Fui verificar as câmeras de segurança e, felizmente, a van seguiu na direção oposta, dirigindo lentamente pela rua, procurando por mim. Nesse ponto, eu sabia quase com certeza que quem quer que estivesse naquela van estava tentando me sequestrar e ficou frustrado por me perder de vista. Michael e eu continuamos falando sobre a situação, e assim que comecei a me acalmar, vi a mesma van mostrar de volta nas câmeras, desta vez dirigindo na direção de onde eu vinha. A van começou a acelerar um pouco, mas com mais cuidado, o que me fez acreditar que o motorista estava obcecado em me encontrar e estava ficando frustrado por me perder. Vi a van dar uma volta no quarteirão mais 2 vezes, até que não a vi mais. Eu estava sozinho em casa quando isso aconteceu e fiquei realmente pensando em contar meus pais, já que não peguei a placa da van nem qualquer outra descrição. Michael me convenceu a contar a eles, o que eu fiz. Meus pais ficaram muito aliviados por eu estar a salvo e me aconselharam a ser mais cuidadoso no futuro. Como mencionei, não consegui anotar a placa nem obter uma descrição de quem estava na van, já que parecia uma van branca comum e não havia muito que a polícia pudesse fazer, mesmo que a tivéssemos chamado. Desde então, não voltei a pé até aquele posto de gasolina e sempre que ando pelo meu bairro, carrego algum tipo de proteção comigo.